vai dar. Sim, esperando essa verdade. Pessoal, aí quem quiser tirar a foto, só desligar o flash, tá? A gente fecha também para não tocar nas peças, não apoiar. Casarão pertenceu ao Chica, né? Porém, todo acervo no momento exposto ela é do Museu do Diamante. Aí só avisa que tem mais uma parte, vocês tiram mais gente, tá? Aí todo acervo, né, é do Museu do Diamante. A gente está aqui temporariamente porque a gente está aguardando o processo de restauro do nosso prédio. A casa, antes da gente chegar, ficava completamente vazia. Só tinha os quadros em exposição, mesmo assim eles são representações, é imaginário de como a Chica seria em cada pecado capital e ela em 317 virtudes. Isso na visão do Marcel Ávila, um artista aqui de Diamantina. Aí eles foram feitos por volta do ano de 2000, tá? Os diamantes na forma bruta são essas pedrinhas na parte superior, menos as verdes, que são esmeraldas. O garimpo aqui se iniciou primeiro com ouro, em 1713, e em 1720 foi encontradas as primeiras pedras de diamantes. Garimpo esse que até hoje em dia permanece aqui na região. É um garimpo artesanal e legal. Aí o 2 são os cadinhos para medir a quantidade de ouro em pó. É de onde vem a expressão me dá um cadinho de ouro, um cadinho de feijão. Não tem nada, se quiser saber. Aí o 3, né, são os crivos utilizados para descobrir o tamanho do diamante, que é de onde vem a expressão não passa pelo meu crivo. Aí o 5, que é uma balancinha de bolso, caso precisasse utilizá-la, montava, ela ficava igual ao número 6. O 7 é o picuá, que era onde guardava-se os diamantes, só que esse é feito em plástico, que é recente. No século XVIII, para não perder os diamantes, geralmente guardava-se eles dentro de chifre de animal ou então dentro de bambu. O 8, né, os materiais nesses recipientes, é onde encontra-se o diamante e o ouro, caso seja o garimpo diluvião, esse que eu comentei. Essas fotos são recentes, são da década de 30, mostrando um garimpo no Rio Jequitinhonha, rio esse que nasce no cerro e vai até Bahia, até Belmonte. Aqui a gente tem também algumas ferramentas utilizadas para fazer escavação do solo, que é de algumas pedras, cantil para armazenar água ou então cachaça, bateia vai ser utilizada para lavagem do ouro, enquanto a peneira já é utilizada para lavagem dos diamantes. Livro onde era registrado quem pagou e a quantidade que deixou do quinto, o famoso quinto dos infernos, que eram os 20%, né, sobre todo o ouro encontrado aqui no local. O livro é cortado ao meio, porque uma parte vai ficar nele e outra parte vai ficar com a pessoa, que era um comprovante de ter pago esse imposto. Ali do outro lado, a gente já vai ter os cachimbos, os funilhos, representando a cultura africana e também indígena, enquanto o restante das peças, né, quem pertencia era justamente elite ou então igrejas. E do outro lado, a gente tem uns cristais mostrando formas de lapidação dos diamantes. Quanto mais facetas pode se fazer na pedra, isso vai agregando valor a ele. Aí depois que vocês terminarem de ver essa sala, eu aguardo vocês na próxima, tá? Aqui a gente tem até alguns modelos de cabeças. Santo de Roca, que é o nome, né? O santo ele vai ser construído por parte justamente para ser mais leve, de ser carregado dentro dos andores. É de onde vem a expressão não adianta desvestir um santo para vestir outro. E aqui, né, as mãos elas vão ser esculpidas por último, porque pela delicadeza, né, das mãos, que é muito mais detalhada. Caso errasse, para não ter que fazer o santo todo novamente, só encaixava ou então colava-se as mãos. Ou então, às vezes, serrava as mãos. As mãos, né, elas vão ser cerradas da Santa Bárbara e os dedos aqui da Nossa Senhora da Conceição. Aí o que acontece, né? O fiel literalmente retirava-se as mãos, obrigando o santo a atender o pedido, que é o que hoje em dia muita gente faz com o Santo Antônio, o santo casamenteiro. Pega ele, coloca ele de cabeça para baixo, dentro de copo de água, retira o menininho que está segurando o braço, coloca dentro do congelador, cozinha com feijão e por aí vai. Essa questão, né, de fazer isso com as imagens e essa questão de casar, porque o casamento ele não era esse casamento romântico que a gente tem hoje, que as pessoas, né, se apaixonam e resolvem dividir uma vida. O casamento era um negócio, ele era um contrato, até mesmo porque quem herdava as coisas eram os homens e a mulher era vista como propriedade. Os oratórios maiores ficavam dentro de casas ou então dentro de igrejas
Era muito comum a presença dele dentro das casas, justamente pelo fato que tinha moças que não podia sair de casa nem mesmo para poder ir para a igreja. Então elas ganhavam os oratórios para manter a devoção dentro de casa. Modelos menores eram utilizados durante as viagens como forma de proteção. Aquele menor vai representar o nascimento, vida e morte de Jesus Cristo. E Diamantina, né, diferente de Ouro Preto, o que mais predomina é o estilo rococó, que a gente tem um desenho em formas de curvas, de conchas, alguns elementos da natureza, desenho de flores. No rococó são utilizadas cores mais frias, então principalmente a tonalidade azul, e no barroco já são cores mais quentes, o vermelho, o amarelo, o laranja, tá? A única peça que a gente tem autoria é esse oratório aqui, feito pelo Caetano Luiz de Miranda. É um oratório de 1828 até o século XVIII, né? Fabricar esse tipo de imagem era justamente pelo viés da fé. A partir do século XIX já tinha mais esse olhar artístico. Eu comentei que né, a casa da Chica, né? A casa ela ficava completamente vazia. Infelizmente, dela nada mais se preservou. Aqui era a casa da cidade. A casa de fato onde eles viviam era a chácara, ficava lá para baixo. Ela nasce lá em Milho Verde, quando ela tem cerca de 14 anos, que ela veio morar aqui no Arraial. Aí ela vai ser comprada por Manuel Pires Sardinha, com que ela vai ter o primeiro filho, e depois que ela vai ser comprada pelo João Fernandes. Isso ela já tinha cerca de 18, 22 anos. Então ele compra ela, ela vai ficar o período sendo escravizada dele, depois que ele vai dar a carta de alforria. Aí eles vão ficar cerca de 15, 17 anos juntos. Nesse período eles vão ter 13 filhos, 9 meninas e 4 meninos. Permanecem juntos até 1770, que é o período que ele perde para ele lá em Portugal. Aí ele teve que viajar às pressas para lá, né? Não vai sozinho, leva os meninos. E a Chica fica no Brasil com as meninas. Não ficam aqui em Diamantina, né? Ficam lá no convento de Macaúbas, que é o internato que até hoje existe. Fica lá em Santa Luzia, perto de Jaboticabas, perto de Belo Horizonte. E aí vai se passando os anos lá em Portugal, o João Fernandes adoece, fica acamado e falece por lá. Nessa questão dele falecer, os meninos que estavam lá retornam para cá, as meninas que estavam no convento de Macaúbas retornam para cá também. A Chica, por questão de embranquecimento racial, né, prefere eles terem relacionamento com pessoas brancas e pessoas de posse, justamente para dar um futuro melhor para todo mundo. Ela não ficou pobre, não ficou deusada não, tá? Ela fica bem de vida e permanece na sociedade até o fim da vida dela. E ela faleceu um pouco mais de 60 anos. Quem quiser passar. Tchau. Aí as louças azuis, pessoal, elas são inglesas, as verdes são holandesas. Eu falei para vocês observarem a questão dos detalhes das peças, né? Justamente para demonstração questão de riqueza, poder. A gente tem o preguiceiro conhecido como namoradeira, que tem um apoio em formato de cisne. O apoio do preguiceiro, né, conhecido como namoradeira, tem um apoio em formato de cisne. Aqui é pata de leão e cisne, que é justamente para demonstração de questão de riqueza, né? Assim como os detalhes nas fachadas, objetos em formato de pinha, pássaro, janelas, portas, camadas de telhado no casarão, que a gente fala eribeira. Aí os talheres não eram muito comum a utilização deles, né? Era mais para famílias abastadas. Mesa de doceira, onde os doces eram colocados ao centro. Onde tem doce começa a atrair formigas, então preencher esse espaço com água. Aqui eu já falei, né? Ali a gente tem as partituras feitas em metal e estão invertidas porque isso era um molde para fazer a cópia da letra da música. São chamados de clichês. Caixa de música e realejo. Para funcionarem era manivela. Tinha que ficar girando, não poderia parar, senão a música parava. E o rádio a válvula, né, por mais que ele já é recente, década de 50, a válvula precisava esquentar primeiro, demorava no mínimo meia hora, para depois disso o rádio começar a funcionar. E alguns instrumentos musicais, off-clay de antecessor da tuba, os clarinetes, trompete, corneta e clarim. E a foto, né, que ela é do século XX, por volta de 1912. Essa foto, ela é justamente a banda de música daqui de Diamantina, que ela foi uma das primeiras de Minas. Um passeio para vocês, viu, pessoal? Obrigado. Muito obrigado.